Na correria da semana, eu percebi alguns detalhes desse momento. Não tinha me localizado. Nós vamos ter 2 mesas de comunhão, é verdade? É isso mesmo? Eu pensei, mas é mesmo. Teremos essa aqui, daqui a pouco, pão e vinho, e daqui a pouco uma outra com um pedaço de bolo e, pelo que nós soubemos aqui, outros acepipes, não é isso? Depois eu fiquei percebendo que esse é o último culto do mês de aniversário. É isso mesmo? E eu fiquei pensando que o nosso pastor é um homem de coragem ou de responsabilidade, me deixando, nessa circunstância, assumir esse espaço, que eu faço com muita humildade, irmãos e irmãs, e agradecendo o carinho do convite e a confiança dos irmãos e, sobretudo, a paciência. Estamos aqui para meditarmos naquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu queria pensar na igreja dos sonhos. Você sonha com a igreja? Você tem projetos para ela? Quais são seus projetos? Quais são seus sonhos? A igreja dos sonhos, eu queria pensar sobre isso. E eu sugiro, que você abra lá no livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo à igreja de Corinto, na primeira carta. Nós vamos ler 3 versículos do capítulo 2. 1 Coríntios 2, de 13 a 16, a igreja dos sonhos. A igreja dos sonhos. Não sei se você localizou aí o texto, mas diz assim o relato do apóstolo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A igreja dos sonhos. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja dos sonhos é aquela que tem a mente de Cristo. Essa é a igreja dos sonhos. E eu queria trazer algumas propostas de reflexão, alguns ângulos de análise, de meditação nessa noite. É interessante esse texto que eu li apenas um fragmento, vale a pena você ler o texto depois, essa parte do capítulo 2 até o verso 16, mas a preocupação de Paulo, nesse momento, é buscar conhecer a mente de Deus. Interessante. O apóstolo vai escrevendo, o apóstolo vai meditando, o apóstolo vai apontando possibilidades, dentre a difícil missão de tentar entender a vontade do Senhor. Paulo vai dissertando a respeito da sabedoria de Deus. Esse é o escopo do texto que não lemos na integralidade. E a possibilidade do homem conhecer esse mistério oculto que seria a vontade do Senhor. Paulo vai escrevendo com aquela densidade que caracteriza a abordagem de Paulo a respeito do conteúdo do que seria a vontade do Senhor na perspectiva do apóstolo. E ele começa a fazer uma análise a respeito da sabedoria do homem, da sabedoria divina. Paulo vai confrontando ao longo do texto, que nós não lemos, o homem natural com o homem espiritual, e vai dizendo que tudo isso faz sentido, que tudo isso se constrói num cenário que tem um objetivo, que tem um propósito, com o discernimento que o Espírito Santo traz a todos nós. Essa é a preocupação de Paulo nessa perícope. Mas ela, na verdade, meus irmãos, ela é na minha percepção,
ela é um anticlímax, ela é uma preparação, se posso assim dizer, para aquilo que nos interessa nessa noite refletir. Paulo estabelece um divisor de água, dizendo, olha, a vontade de Deus, o coração de Deus, a percepção de Deus, a soberania de Deus, o que Deus pensa, como Ele entende, como Ele compreende, isso o homem não consegue entender. E Paulo termina, mas nós, porém, temos a mente de Cristo. E sabe, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, aniversariante, nessa noite e nesse mês, eu queria pensar nessa igreja dos sonhos. A igreja dos sonhos é uma igreja que tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo, meus irmãos, na percepção daquilo que nós temos do texto bíblico, a despeito da complexidade de compreender a visão do que seria a compreensão de Deus, do que seria o insondável do divino, a mente de Cristo, a mente do Messias, nós podemos compreender. Nós temos os elementos que a palavra de Deus se nos apresentam, e eu gostaria de convidar a igreja nessa proposição, um tanto quanto corajosa, talvez, um pouco arrojada, na tarefa de meditar sobre o que, na verdade, seria a mente do Senhor, a mente de Cristo, a mente do Messias. O que se passa, em última análise, na mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, irmãos e irmãs, a igreja dos nossos sonhos é aquela igreja que pensa como o Senhor. Essa tarefa difícil, eu queria convidar que você reservasse alguns momentos para que me acompanhasse nessa reflexão. A mente de Cristo, a igreja dos sonhos, a igreja que pensa com a mente de Cristo. Bom, irmãos e irmãs, é claro, nós teríamos vários ângulos para pensar a respeito disso. Eu separei apenas 3, porque, enfim, o tempo aconselha uma boa gestão e uma competente abordagem desse tempo. Eu queria pensar com você, primeiramente, naquilo que não está na mente de Cristo. A igreja dos sonhos, ela tem a mente de Jesus, mas ela, na verdade, primeiramente, ela não deve pensar naquilo que está no pensamento do Senhor, se eu me faço bem entender. A primeira compreensão de como Cristo pensa é separar aquilo que não é preocupação do Senhor. Em última análise, em último pensamento, é isso que eu queria fazer com você. E lá em Filipenses 2, no verso 5, um texto tão conhecido, nós temos lá, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Sabe, meus irmãos, a igreja dos sonhos, aquela igreja que pensa como Jesus, é uma igreja que não quer pensar com usurpação o ser igual a Deus. É interessante que o texto diz, né? Tende em vós o mesmo sentimento. Cadê o Lucas? Ele está por aí em algum lugar ou já foi embora? Está aí. Olha, qualquer reclamação, por favor, com o nosso querido assessor para assuntos do grego. Né? Mas ele estava me orientando nesse tempo todo, que o texto diz, tende em vós o mesmo sentimento, lá o texto de Filipenses, significa dizer, tende em vós o mesmo pensamento, tende em vós o mesmo entendimento, tende em vós a mesma compreensão de Cristo. E sabe, minha irmã e meu irmão, nesse momento que nós pensamos e celebramos e agradecemos a Deus por 116 anos do trabalho aqui realizado, a igreja dos sonhos é aquela igreja que pensa como o Senhor Jesus, é uma igreja que não quer ser igual a Deus, porque nem o próprio Cristo quis. Ele se esvaziou de si mesmo, habitou na forma de servo, esteve conosco nos desafios da história. Caminhar, meus irmãos, viver e ser a igreja dos sonhos, pensar com a mente de Cristo, é se esvaziar de ser, ou de pensar, ou de querer ser igual a Deus. Mas
Eu queria que você meditasse comigo. Ser igual a Deus, querer ser igual a Deus é ruim? Será que isso é ruim? Será que aquela tentação do Éden, né, ela é ruim, afinal de contas? Por que isso, minha irmã e meu irmão? É interessante, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma semelhança com o Senhor. Mas por que seria equivocado querer ser igual a Deus? Ora, o que há de errado em querer ser igual a Deus? Um Deus que é justo, um Deus que é misericordioso, um Deus que é bondoso, um Deus que tem compaixão, um Deus que perdoa. Qual é o equívoco de querer ser igual a Deus? Por que Jesus quis se esvaziar e não se usurpou, digamos assim, da condição divina, ainda que complexa essa compreensão na sua plenitude? Porque Jesus fala, olha, eu não quis ser igual a Deus, quis habitar na forma de servo. Ora, é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós encontramos na Bíblia muitos estímulos a sermos iguais a Deus. Sede santos, como eu sou santo. Não é verdade? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, vai dizer o apóstolo. Então, existe, não sei se consigo dividir com a igreja, essa dificuldade de compreender o porquê que, afinal de contas, ser igual a Deus é ruim. Porque se nosso Deus é bom, é justo, é perdoador, é companheiro, está conosco, como o coral cantou há pouco, não nos deixa só, por que é ruim ser igual a Deus? Na verdade, meus irmãos, quando nós queremos, e esse é o ponto, nos igualar ao Senhor, nós nos transformamos naquilo pela qual não fomos criados para ser. Ser igual a Deus não significa que nós não tenhamos o objetivo de caminhar numa perspectiva de santidade, de aperfeiçoamento, de chegar próximos do Senhor. Mas, na verdade, em última análise, quando nós queremos ser iguais a Deus, nós queremos transformar, meus irmãos, o mosaico das nossas experiências de idolatria como sendo os nossos deuses. Aliás, é conhecida a expressão de Calvino, o nosso coração, ele é um palco da idolatria, ele é uma verdadeira fábrica de ídolos. Quando nós queremos ser iguais a Deus, nós nos criamos um Deus distorcido dentro do nosso coração. Nós usurpamos, meus irmãos, aquele que é o digno de toda adoração. Na verdade, nós somos criaturas porque fomos constituídos para servir. E quando, meus irmãos, e quando, minhas irmãs, nós fugimos dessa condição, nós criamos uma verdadeira distorção. E o lugar, meus irmãos, de um coração vazio, ele acaba sendo cheio de idolatria, fruto da elaboração dos nossos anseios, dos nossos caprichos e dos nossos desejos. Uma igreja que se enche dessas condições, uma igreja que não se esvazia dessas condições, dessas compreensões, é uma igreja que deixa de ser uma igreja dos nossos sonhos. A igreja dos nossos sonhos é uma igreja que tem um coração vazio. Vazio da idolatria, vazio da autossuficiência, vazio de tudo aquilo que nos separa das pessoas. Uma igreja que se curva à realidade do mercado da fé e fica aí, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes sendo alicerce de um mundo que vive em guerra. Eu estava lendo essa semana, alertado pelo reverendo Diego, né? Estava lendo uma coisa triste sobre a guerra da Ucrânia. Não sei quantos irmãos ou irmãs tiveram essa percepção, mas a igreja ortodoxa cristã, faça depois uma pesquisa na internet, rapidamente, é uma igreja que apoia incondicionalmente aquele movimento de morte das pessoas. Uma igreja, através do seu patriarca, através da sua liderança, que está ao lado de um povo que acha que a guerra é a melhor forma de resolver as questões. Meus irmãos, uma igreja cheia, é uma igreja cheia daquilo que não deve
está permeando o seu coração. O que fez Jesus? Se esvaziou de si mesmo. O que fez o Senhor? Não julgou com usurpação ser igual a Deus, não quis ser dono das pessoas, não. Mas ele, meus irmãos, quis viver a bênção de estar conosco, de andar conosco, de ser a nossa companhia, o socorro bem presente na tribulação. Minha irmã e meu irmão, 116 anos se passaram, porque essa igreja jamais encheu o seu coração de outra coisa que não a presença do Deus vivo. Uma igreja que sabe ser parceira, que sabe servir, que sabe, meus irmãos, ser presente e presença na sociedade. Mas também, essa igreja completa 116 anos, que é uma igreja dos nossos sonhos, é uma igreja que pensa como o Senhor. Ora, como é que nós podemos pensar como o Senhor? E eu queria trazer uma segunda percepção. A igreja dos sonhos, que tem a mente de Cristo, ela assume o ministério da pacificação. Ela vive o ministério da reconciliação. Sabe, meus irmãos, Jesus, quando chega e começa o seu ministério, havia uma bomba relógio armada para o Senhor Jesus. Porque os partidos judaicos daquela época, os essênios, os fariseus, os zelotes, os saduceus, aliás, fica aqui a sugestão para a escola dominical examinar esses partidos políticos que existiam na época de Jesus. Todos os partidos políticos, eles tinham um desenho de Messias. Era um Messias que chegaria através da violência, que pudesse reunir o povo de Israel numa guerra contra o dominador romano. É interessante, meus irmãos, que Jesus, quando começa seu ministério, ele tinha toda a sociedade, todo o povo de Israel esperando um Messias que riscasse um fósforo e acendesse o pavio para dar início a uma sangrenta luta de libertação do povo de Israel. Eu gosto muito, viu, reverendo Cid, quando Jesus entra sentado num burrinho emprestado, né? Quando todo mundo esperava que ele chegasse sentado num cavalo, com um exército, Jesus entra de maneira humilde em Jerusalém para viver a sua última semana, dizendo o seguinte: olha, não contem comigo, não quero isso, não vim fazer isso, eu não sou esse Messias que vocês tantos esperam. E é interessante que lá em Lucas 4, de 16 a 30, quando Jesus pega o texto de Isaías e lê na sinagoga, e diz, meus irmãos, alô, lá em Lucas 4, Jesus pega o texto de Isaías, lá em Lucas 4, 16, diz assim, indo para Nazaré, eu acho que eu anotei errado. Será que é isso mesmo? Isso, está certo. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E leu Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Esse ano aceitável ao Senhor, meus irmãos, é o ano do jubileu, é o ano do perdão das dívidas, é o ano da libertação de escravos, é um ano onde o Senhor está trazendo perdão para quem é devedor, para quem não tem a liberdade. Sabe o que aconteceu logo depois que Jesus falou isso? Se você continuar a ler o texto, tentaram jogar Jesus pelo precipício abaixo. Sabe, meus irmãos, é preciso que a igreja,
entenda e viva de maneira plena a realidade da pacificação. Não é, meus irmãos, com a destruição do herege que nós vamos ter paz, concórdia, perdão, compaixão. Não é assim, transformando, Senhor, a pregação do Evangelho num combate de ideias, de exclusão de pessoas, que nós vamos viver a igreja dos sonhos. A igreja dos sonhos, ela vive o perdão, a pacificação. E sabe, minha irmã, meu irmão, a igreja dos sonhos pensa como Cristo. Ela está vazia da idolatria. Está com o coração na mão do Senhor para ser serva. É verdade. A igreja dos sonhos, ela tem a mente de Cristo, porque ela não se amolda, ela não se conforma com o mundo que vive em guerra, em luta, mas ela busca o discurso da tolerância, o discurso da compreensão, o discurso do perdão, o discurso, meus irmãos, da paz. Essa é a igreja dos sonhos, que pensa e que tem a mente do Senhor. Mas eu imagino, é mais do que justo, que eu deva caminhar para concluir e pretendo fazer isso. A igreja dos sonhos, ela tem a mente de Cristo quando ela exercita o ministério da inclusão. O que Jesus tinha na mente, meus irmãos? A pergunta desse sermão é essa. O que ele pensava? Qual era a preocupação dele? Sabe, igreja aniversariante, presbiteriana de Botafogo, o que Cristo pensava era sempre no pecador. Excluía o pecado, mas tinha os olhos e o coração no pecador. Você conhece, Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para aqueles que são bonzinhos, para aqueles que são de classe média, para aqueles que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe, meus irmãos, o que Cristo tinha na sua mente era pensar no pecador. A igreja dos sonhos, ela tem, meus irmãos, que amar o mundo e pensar no pecador. A igreja, meus irmãos, que é a igreja dos nossos sonhos, que pensa como o Senhor, ela não escolhe o pecador, se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é da cidade ou se ele é do campo, se ele é conservador ou se ele é progressista, né? Porque hoje em dia, se ele é iletrado ou se ele é pós-doutor, se ele tem farda, se ele tem terno, se ele tem calça jeans, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é comunista, se ele é capitalista, se ele é trabalhador, se ele é desempregado, se ele é moralista, se ele é fundamentalista, se ele é criminoso, se ele é cidadão, se ele é doente ou se ele é sadio. Sabe, minhas irmãs e meus irmãos, há 2 semanas atrás, eu estava aqui domingo à noite, o culto terminava e eu, segunda-feira, tinha minha rotina como todos nós, né? Eu fui lá para a Universidade Mackenzie, 7 horas da manhã, acordei 4h30, fiz tudo o que tinha que fazer, depois passei na procuradoria do município, tinha que resolver umas questões de ordem pessoal, almocei na cidade, uma rotina um pouco normal, digamos assim, saí um pouco do meu dia a dia, mas o dia fluiu. Peguei um táxi, 3h30 da tarde, o carro para num sinal, uma moto para e alguém coloca uma arma na minha cara. Pedindo uns dólares, que eu não sei onde é que ele percebeu, ou achava que eu tinha uns dólares. Enfim, não vou contar o fato todo, mas sabe como é que eu creio, meus irmãos? Que Deus morreu na cruz por mim. Deus morreu na cruz
por aquele homem que me apontou uma arma. Também. Aquela violência que eu fui submetido, que o Senhor me preservou, o dinheiro que eu perdi, ele não encontrou os dólares, mas encontrou algum dinheiro que eu tinha. O Senhor estava comigo ali. E sabe, meus irmãos, a igreja que vive o ministério da inclusão não separa as pessoas como sendo pessoas de bem ou pessoas que não são de bem. Que ninguém nos ouça. Aquele que diz que não tem pecado, pelo menos um pecado ele tem. É um tremendo de um mentiroso. Na minha época, eu diria que era um cascateiro, reverendo Cid. Meus irmãos, ele veio para o que era seu, mas o seu não o recebeu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Meus irmãos, a igreja dos sonhos, aquela igreja que pensa como Cristo, ela é uma igreja que vive o ministério da inclusão. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos essa casa aqui estabelecida, nós temos a nossa comunidade aqui posta, porque nós vivemos durante 116 anos o ministério de inclusão de pecadores, de pregar o evangelho aqui, de viver uma igreja que nós podemos sonhar, que vamos mudar esse mundo, que temos uma contribuição para trazer um universo diferente. Ter a mente de Cristo, meus irmãos, é pensar como o Messias, que se doou por nós, para nos salvar. Sabe, meus irmãos, a igreja dos sonhos, ela requer uma igreja de coração vazio, para que ela possa se limpar dos ídolos, e se colocar na mão do Senhor para servir, para lavar os pés daqueles que precisam, porque andam no lodo, meus irmãos, da desesperança. A igreja dos sonhos, que tem a mente de Cristo, é uma igreja que não prega guerra, que não quer brigar com ninguém, mas quer salvar as pessoas pela paz. A igreja dos sonhos, que tem a mente de Cristo, é uma igreja, meus irmãos, que vive intensamente o ministério da inclusão, da reconciliação, porque sabe que Jesus gostava tanto de pecador que ele morreu entre dois pecadores. E sabe o que ele fez enquanto ele estava sendo crucificado? Ele salvou um deles. A igreja de Botafogo, meus irmãos, tem feito isso ao longo de 116 anos. Porque é uma igreja que nós sonhamos com ela. E sonhamos que ela continue no início desse 117º aniversário, que começa agora. Quando nós participarmos da mesa, quando nós comemos um pedaço de bolo, nós estamos dando o primeiro passo para comemorarmos 117 anos. Nós queremos continuar assim, com o coração vazio dos nossos ídolos, cheios da compaixão do Senhor, assim como Cristo fez, esvaziou-se da santidade, da grandeza do Senhor, da sua soberania, habitou entre nós. Uma igreja dos nossos sonhos, que tem a mente de Cristo, ela busca a paz, o consenso, a tolerância, o perdão. E a igreja dos nossos sonhos, que tem a mente de Cristo, ela exercita, meus irmãos, a inclusão. Ninguém fica de fora dessa mesa. Basta apenas que confesse que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. E ninguém fica daquele bolo gostoso que vamos comer daqui a pouco de fora. Ninguém fica. Eu queria concluir, sei que me alongo, contando duas histórias. Uma história do livro Esteiras de Luz, que a nossa irmã Carmen Aline me presenteou. Acho que ela percebeu que eu gosto tanto de contar a história, que me deu esse livro. Eu li. Certa vez uma igreja precisava fazer uma restauração dos vitróis.
E eles tinham lá um vitrô, parecido com o nosso aqui, uma cruz vazia. Porque aqui nessa igreja, meus irmãos, o Cristo não está na cruz. Amém? O Cristo ressuscitou. Mas o restaurador, ele estava fazendo lá a sua restauração, enfim, o seu trabalho. Quando estava quase concluindo, ele precisava de uns vitrôs, uns vidros muito pequenos, que precisavam de um tempo maior para poder fazer o trabalho. Ele falou, bom, vou continuar amanhã. Nesse ínterim, veio a pessoa responsável pela limpeza, que não tinha o cuidado da Fabiana e do nosso Dito, e pegou aqueles pedaços de vidro, né, do vitrô, e jogou no lixo. Quando o restaurador chegou no dia seguinte, ele quase teve uma síncope, né? Como que é isso? E ele ficou preocupado, e o pastor, que não tinha o cuidado, o reverendo Cid, falou assim, mas qual o problema? É tão pequenininho, pega um outro vidro. O restaurador ficou um tanto quanto insultado com aquilo. Como pegar um outro vidro? O que ele fez? Ele buscou no lixo da igreja aqueles pedaços de vidro. E vejam, de tanto procurar, ele encontrou. E ele colocou aqueles vidros ali. E aquela cruz, já toda restaurada, com a luz do sol, ela mostrava um lindo mosaico da cruz vazia. Mas eu quero contar uma segunda história. E aí eu peço, por favor, eu não quero, jamais faria isso, né? Eu quero deixar claro que não é nenhuma questão política. Eu vou contar um aspecto que aconteceu, acho que semana passada ou semana retrasada. Eu não quero discutir política, os irmãos, cada um tem a sua compreensão dos fatos, eu tenho a minha, os irmãos têm as suas. Mas eu fiquei, confesso, pensando num fato que aconteceu. Havia um ministro do Supremo fazendo uma palestra numa universidade, acho que americana, enfim, não sei se era americana, e ele foi interrompido na hora lá da palestra. Isso gerou um mal-estar, etc. O que, na verdade, me chamou a atenção, não é exatamente, veja, eu não quero dizer se o ministro estava certo, se quem interrompeu estava certo, eu não quero discutir isso. Mas a pessoa virou para o ministro e falou assim, eu quero te dizer que eu viajei 10 horas só para te dizer que eu te odeio. Eu viajei 10 horas só para te dizer que eu te odeio. Eu queria dizer o seguinte, meus irmãos, na conclusão dessa reflexão. Sabe por que nós estamos aqui há 116 anos? Porque tiveram várias pessoas antes de nós que viajaram por esse mundo para dizer, eu te perdoo. Para dizer, olha, toma minha mão, deixa eu te levantar. Para dizer, olha, você está errado, conte comigo. Eu te amo. E sabe, meus irmãos, quando nós fazemos isso, quando nós estendemos a nossa mão, nós fazemos que nem aquele restaurador do vitrô. Nós estamos buscando, meus irmãos, aquelas pequenas peças. Sabe de uma coisa? Aquela pequena peça não pode ser substituída. Ela tem o seu lugar. Nesses 116 anos da igreja, todos nós tivemos o nosso lugar. Nesse grande vitrô que resplandece, que brilha a cruz de Cristo. Por isso nós completamos, meus irmãos, 116 anos, porque nós temos uma igreja que nos permite sonhar. E nós sonhamos nessa igreja, com a igreja, porque temos a mente de Cristo, vazio e vazia dos ídolos, cheia do amor e da compaixão do Senhor. Uma igreja que podemos sonhar, porque é uma igreja que pensa como o Senhor, que não abre mão de ser construtora de um mundo de paz. E, sobretudo, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja dos sonhos
que tem a mente de Cristo, ela quer a igreja que exercita o ministério da inclusão. E agora, vamos tomar assento na mesa do Senhor. Daqui a pouco, vamos comer do bolo. Que possamos sempre fazer isso, começando a comemorar o 117º aniversário da nossa igreja. Que Deus assim nos abençoe. Amém.